ar, a partir de agora, o programa Jesus Vem. Apresentação, Pastor Ribeiro. Uma realização da Igreja Assembleia de Deus em Doutor Augusto Vasconcelos. Presidente, Pastor Celso de Castro Costa. Programa Jesus Vem. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, dia 2 de dezembro de 2022, estamos gravando o 24º programa Jesus Vem, que será transmitido a posteriori. Amados, este programa é um programa de cunho evangelístico. Estamos aqui para pregar o Evangelho da Salvação. Agradecemos a Deus por esta porta aqui aberta, pela direção da igreja, pelos equipe técnica, composta aqui pela nossa irmã Ana Carolina, que é minha filha, e o nosso irmão Isaías Ribeiro, louvado seja o nome do Senhor. E agradecemos a Deus por você, amado ouvinte, que está nos ouvindo, que vai nos assistir, que estará nos assistindo. Infelizmente não será ao vivo, mas será transmitido. Amém? E agora nós iremos, e sempre falamos, você é o mais importante aqui, a não ser, tem que ser depois de Jesus, Jesus é o mais importante, aquele que nos salvou, ele que nos resgatou, e é por causa dele que nós aqui estamos, mas depois do Senhor Jesus é você que está nos assistindo, esse programa foi feito para você, amém? E vamos aos nossos aniversariantes, que estavam no livro, estavam no grupo de WhatsApp dos obreiros, dessa vez tem bastante. Tivemos o nosso pastor Valmir, diácono Paulo Roberto, temos também o de Monte Gerizim, temos o pastor Alexandre Costa, que é o nosso quarto vice-dirigente, vice-presidente da ADAV, que ele está em Angola. Temos também o pastor Marcos Francisco, dirigente de Porta das Ovelhas, e também o presbítero Heraldo, de Monte Tabor. Amém? Vamos orar, iniciando o programa também pelos os aniversariantes. E também por aqueles que estão com alguma dificuldade, tem alguém enfermo em sua família, também estaremos orando. Senhor nosso Deus, Senhor amado, Senhor da glória, Tu somos gratos por tudo, Pai. Tu és aquele que opera tudo em todos, a Ti pertence o querer e também o efetuar. E Tu és poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, Pai amado, abençoa cada aniversariante, Pai, que nós aqui falamos. Pai, aqueles que nós não falamos também abençoa, Pai. Ô Senhor da glória, os que não fizeram aniversário também abençoa, Pai. Senhor, também abençoa os enfermos, Pai. Toma nas Tuas mãos as pessoas que estão nos hospitais, Senhor, aqueles que estão em presídios. Meu Senhor, tem misericórdia, Pai. Esta é uma oração de intercessão, meu Senhor da glória. Te pedimos, Senhor, pela população de rua, meu Senhor da glória. Jesus querido, Jesus santo, Tu és poderoso, Senhor da glória, para resgatar, e todos são importantes para Ti, Senhor, porque foi pago um alto preço por cada um desses, meu Senhor da glória. Mesmo que estão à margem da sociedade, meu Senhor da glória, mas não estão à margem de Ti, Pai. Não estão à margem do Teu sangue, meu Senhor da glória. Não estão à margem do Teu poder, meu Senhor da glória. Eles podem e serão alcançados por Ti, Pai. No Teu nome santo, Jesus querido, abençoa também este programa, Pai amado. Ser conosco, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. No Teu nome santo, Jesus querido. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, amados, iremos ouvir o hino 18 da harpa cristã, que é o Grata Nova, com o nosso irmão Carlos José. E vamos ao louvor. Grata nova Deus proclama, hoje ao mundo pecador. Doce nova revelada lá na cruz do Salvador. Cego e desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece e desconfia deste Deus, o Deus de amor.
Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Com ofertas e obras mortas, sacrifícios sem valor, enganado pensa o homem, propiciar seu Criador. Meios de salvar se inventa, clama, roga em seu favor. Há supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Luz divina resplandece, mostra o triste pecador, que na cruz estão unidos a justiça e o amor. Falam os corações feridos, mostra-te Deus Salvador, e sem fim proclamaremos: Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, amados, iremos à nossa leitura bíblica, que está em João, capítulo 7, versículos do 30 ao 38. E o nosso tema é: venha a mim. Jesus falando, né? Vamos então à nossa leitura bíblica, João 7, versículos 30 ao 38. Leiamos. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que o que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas. E os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este que o não acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis? E aonde eu estou, vós não podeis ir. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor da glória, Senhor Todo-Poderoso. Senhor da glória, Tu falaste aqui, meu Senhor da glória, Tu clamaste, meu Senhor, aqui, Senhor, já no dia principal da festa, naquele último dia,
quem tem sede, que venha a mim e beba. Senhor da glória, o Senhor desafiou ali, todos ali, Senhor. E este desafio continua, Pai. Quem tem sede, que venha a mim e beba. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, muito obrigado pela tua palavra. Nesta noite, meu Senhor da glória, se conosco, nos abençoa, continua falando ao nosso coração. No teu nome santo, Jesus querido. Amém. Glórias a Deus. E agora, amados, iremos ouvir o louvor Vinde a mim, com a nossa irmã Gabriela Gomes. E vamos ao louvor. Vem quem tem fome, coma, quem tem sede, beba. Eu saciarei a tua fome. Sou o caminho e a vida, a verdade. Eu sou teu Deus, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Eu digo assim: venha, venha, vinde a mim, todos vocês
pastor, eu digo assim: venha. E vamos à nossa agenda ADAV. No sábado, dia 3, louvado seja o nome do Senhor, das 11 às 12, dia 3 de dezembro, das 11 às 12 horas, programa Cântico Missionário, Pastor Severino Amorim no Facebook. E também estará acontecendo no sábado a 4ª Cruzada Evangelística, que tem por tema Cristo Solução Imediata. Local, Praça 30, Rua José Eleutério, quilômetro 39, Campo Lindo, Seropédica, Rio de Janeiro. Então tem toda uma programação. A programação é de 9 às 10h30, evangelismo, de 10h30 às 15h30, ação social, e 16 horas às 18 horas, culto de louvor e pregação da palavra. Apoio, Congregação Betesda, que é com o pastor Viana, que fica na Rua João dos Santos. Para dar mais um esclarecimento aqui, né? Na ação social vai ter, tudo isso aí é gratuito. Vai ter enfermagem, odontologia, psicológica, todos esse atendimento de enfermagem, odontológico, psicológico, psicanalítico, psicoterapêutico, pediátrico, nutricional, jurídico, beleza, corte de cabelo, espaço kids e bazar. Esse local da cruzada é na Praça 30, Rua José Eleutério, quilômetro 39, Campo Lindo, Seropédica. Quem vai daqui pegando a Rio São Paulo, passou ali pelo Rio Guandu, é a primeira à esquerda. Aquele local ali, aquele bairro ali é chamado de Campo Lindo e o município já é de Seropédica. Então quem está perto ali, seja muito bem-vindo. Vai ser todo um dia de atividade. É uma cruzada evangelística. Que Deus abençoe e que muitas almas se salvem lá. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E no domingo nós teremos a Escola Bíblica Dominical aqui com Santa Ceia, porque é o primeiro domingo do mês, dia 4. E teremos também à noite, 18h30, o culto público. Tudo é público, na verdade, né? A escola dominical, você pode vir assistir a escola dominical em qualquer de nossas congregações que será bem recebido. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, amados, nós iremos aos endereços e logo após os nossos endereços iremos ouvir o louvor Manso e Suave, que é o hino 568 da harpa cristã, com o nosso amado irmão Marco Antônio. E vamos aos endereços. Você que reside ou está visitando o Rio de Janeiro, visite o Templo Central da ADAV e congregações. Então, anota o endereço aí. O Templo Central fica na rua Arthur Rios, 805, Doutor Augusto Vasconcelos, Campo Grande, Rio de Janeiro. Congregação Monte Nebo, Estrada da Posse 501, Santíssimo. Congregação Monte Sião, Rua da Adutora, número 90, Senador Camará. Congregação Nova Canaã, Avenida Cesário de Melo, 976, Augusto Vasconcelos. Congregação Samaria, Estrada do Lameirão, 63, lote 38, Santíssimo. Congregação Betel, Rua da Liberdade, número 76, Nova Conquista, Cosmos. Congregação Getsemane, Rua Cardeal, número 31, Campo Grande. Congregação Monte Calvário, Rua Sambé, número 50, Paciência. E Congregação Monte Efraim, Estrada do Campinho, 1859, Vila Nova. Sejam sempre bem-vindos. Somos uma igreja de coração e portas abertas para você.
suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Eis que Ele às portas espera, velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Com paciência Ele está esperando, hoje por ti e por mim. Oh, não desprezes a quem convidando, chama por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim. Transes de morte por fim vão chegando, tanto por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem. Oh, quanto amor que Jesus nos tem dado, tudo por ti e por mim. Seu sangue foi sobre a cruz derramado, sim, foi por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama, vem pecador, vem.
Glórias a Deus. E agora, amados, iremos à nossa reflexão da palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ir aqui devagar, né? E refletindo, nós fizemos a leitura em João 7, do versículo 30 ao 38. E essa situação toda aqui que está acontecendo, né? Dentro da leitura que foi feita, é o que está acontecendo uma festa, que é a festa dos tabernáculos. Jesus, ele foi para essa festa, ele foi depois, e ali ele passa a se revelar naquela festa ali, e querem prendê-lo, dizem que não, e ele questiona, ele diz que os religiosos ali, na verdade, não cumprem a lei porque querem matá-lo, e perguntam por que eles querem matá-lo. E eles dizem que não, olha, você tem demônio, nós não queremos te matar não. Daqui a pouco chega alguém dizendo, olha, não é ele, que não é aquele que queriam matar, o que ele está aí falando daquela maneira. E vai dando essa continuidade e Jesus acaba terminando nessa parte aqui, ó. Mas eu conheço porque dele sou e ele me enviou. Jesus falando isso para eles, falando do próprio Pai, falando de Deus. Aí, no versículo 30 aqui, então é só para nós nos situarmos, estamos dentro de uma festividade religiosa. Procuravam, pois, prendê-lo, queriam prendê-lo, na verdade, disseram que não, mas queriam prendê-lo. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Então não foi permitido, Deus não permitiu que prendesse, não prendia, não tinha como prender. E muitos da multidão creram nele e diziam, quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que o que este tem feito? Então, creram, amados, mas não creram muito, na verdade. Porque se creram e falaram assim, olha, se quando o Cristo vier, então não creram que ele era o Cristo. Você entende? Então creu, mas de maneira superficial. Porque eu tenho que crer de uma maneira total, ela não pode ser superficial. Então, aqueles não tinham certeza. E muitos da multidão creram nele e diziam, quando Cristo viesse, fará ainda mais sinais do que este tem feito, então não creram que ele realmente era o Cristo. Então, quando a apresentação aqui do programa é para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, nós sempre falamos isso, olha, creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Cristo é título, por isso que ele fala assim, quando vier o Cristo, Cristo é um título, tá? Então, o nome é Jesus. É Jesus o Cristo. E Cristo quer dizer Messias, ungido. Então é o Cristo que havia de vir. Por isso que fala isso. Quando o Cristo vier. Então é porque é o título, é um título. Bom, e muitos da multidão creram nele e diziam, quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que o que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas. E os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Bom, o fariseu era quem? Era o religioso que cria na ressurreição. E também tinham os principais sacerdotes ali também. Então, era uma posição. Quando fala o fariseu, é os que criam na ressurreição. Quando fala os principais sacerdotes, eles tinham mais autoridade. Tinham uma autoridade eclesiástica ali. Então, eles tinham autoridade realmente eclesiástica. Tá? Então, que eles comandavam, eles tinham polícia sob seu comando. Dali, tinha uma polícia ali religiosa. Por isso que ele manda que alguém fosse buscá-lo. Ele vai falar isso aqui. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores. Fala servidores ou meirinhos. Era como se fosse uma guarda, não seria exatamente uma polícia, seria uma guarda que eles tinham ali, para o prenderem. Disse-lhe, pois, Jesus. Bom, então aqui eu tenho que entender que tem alguém ali já observando para prender Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, ainda um pouco de tempo estou convosco e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde estou, vós não podeis vir. Eu preciso entender que tem gente ouvindo ele aqui, que quem quer prendê-lo, quem recebeu a ordem de trazê-lo, né? Porque, assim, o sacerdote, ele dava a ordem, mas não era ele que prendia. Ele tinha alguém ao serviço dele para prender.
Então ele não colocava a mão, ele não ia lá. Ele era uma autoridade. Então ele não tinha que fazer isso. Ele tinha alguém a serviço dele para fazer isso, para aprender. Bom, então esses que estavam a serviço dele estavam ali ouvindo. Eles foram ali. Disseram, pois, os judeus, uns para os outros: para onde irá este que o não acharemos? Irá, porventura, para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Foi uma pergunta, achou que eles iam sair, mas não era isso. Jesus estava falando o quê? Ele estava falando que ele ia morrer e ia ressuscitar, na verdade ele estava dizendo isso. Ia ter um momento que iam procurar ele e não ia encontrar ele em lugar nenhum, porque ele ia estar com o Pai. Por isso que não encontraria ele. Então ele não estaria nem estaria no sepulcro, nem estaria ali. Então haveria um momento que ele não encontraria. Vós me buscareis e não me achareis. E aonde eu estou, vós não podeis vir. Não tinha como ninguém ir até lá. Que palavra é esta que disse, buscar-me-eis e não me achareis? Aonde eu estou, vós não podeis ir? Amados, o que é que nós entendemos aqui? Jesus estava falando de uma coisa do céu, e o judeu religioso ele só pensava na coisa da terra. Ele não conseguia elevar, porque ele não acreditava que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Se ele acreditasse que Jesus Cristo era o Filho de Deus, aí ele acreditava nisso aqui. Você está vendo a dificuldade que é? Então, como eles não acreditavam, ele pensava, o que é que ele está falando? Para onde é que ele vai? Como é que ele vai sumir? Então, mas quando eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aí muda tudo, amados. A nossa visão é outra. Porque aí nós cremos no céu. Aí nós cremos na autoridade do Senhor. Aí nós cremos em tudo que o Senhor fala. Porque nós cremos que Ele é o Filho de Deus. Então é necessário que eu creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então foi para isso que Deus enviou o seu Filho. E o seu Filho veio e pagou o preço pelo meu e pelo teu pecado, pelos nossos pecados. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos continuar aqui, então, é só para avivarmos, porque se nós ficarmos pensando de uma maneira terrena, nós não conseguimos, aí não vamos nem crer no céu. Aí vai ser aquilo ali que Paulo falou lá em Coríntios, olha, se nós cremos em Jesus somente neste mundo, somos mais miseráveis dos homens. Se esperarmos ele somente aqui, neste tempo presente, nesta terra, não. É muito além disso. É muito além daqui. E no último dia, o grande dia da festa, isso aqui era no 8º dia, era considerado um dia sagrado ali como o dia de sábado. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, olha, é interessante isso aqui, amados, no último dia, então era o dia mais importante da festa, tá? E no último dia, o grande dia da festa, esse aqui era o mais importante, o grande dia. Jesus pôs-se em pé. Jesus estava ensinando no templo, amados. Aí Jesus aqui, ele pôs-se em pé. Quando alguém se coloca de pé, ele quer chamar atenção, não é isso? Ele quer chamar atenção. Então ele se pôs em pé para chamar mais atenção. Foi uma forma didática. Jesus sempre foi muito, muito didático. E diz aqui, ele pôs-se em pé e clamou. Ele não falou baixo. Ele não sussurrou. Não, ele clamou. Clamar é falar em voz alta. E o que foi que Jesus clamou, se colocando de pé? Ou seja, ele chamou a atenção de todos. E ele clamou, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma vez que é uma palavra desafiadora, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Amados, ninguém mais pode falar isso, ninguém mais nem poderá falar isso. Somente quem pode falar isso é o Senhor Jesus. Ele falou aqui no templo, ele continua falando para nós. Se alguém tem sede, que venha, aleluia, que venha a mim e beba. Somente ele pode falar isso. Alguns estudiosos colocam que aqui ele se coloca como uma rocha. Aquela rocha lá que Deus mandou Moisés falar a rocha, e acabou que Moisés feriu a rocha.
Não era para Moisés ferir, era somente para ele falar que a rocha ia sair água da rocha. Deus já tinha falado isso com ele. Então ele se colocando aqui como aquela rocha ali. E até ele e da rocha, que ele é a rocha, ele é a pedra de esquina, vai sair água dele. E ele continuou dizendo, olha, quem crê em mim, aqui então ele está esclarecendo, olha, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Mas talvez alguém não entenda isso, o que é beber de Jesus. Aí ele vai explicar o que é, Matos. Quem crê em mim, então beber é o que? É crer. Esse beber é crer. Quem crê em mim, como diz a Escritura, então não é de qualquer maneira, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Ué, não bebeu da água? Então, o beber da água é crer no Senhor Jesus. Aquela mulher samaritana, quando foi que ela bebeu da água? Quando ela creu. Quando Jesus fala, olha, sou eu que falo contigo. Quando ela falou, olha, vai vir o Cristo, vai vir o Messias, fala, quando ele vai vir, vai nos anunciar tudo? Aí Jesus fala, olha, sou eu que falo contigo. E ela larga o canto, ela larga tudo e sai correndo e vai avisar para a cidade. Ou seja, ela jorra, ela transborda de alegria. Aquela água transborda. E aqui o nosso amado irmão João, ele vai explicar o que ele está dizendo aqui, o que é que Jesus está dizendo, né? Que rio de água viva é esse? E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então ele já estava falando disso, porque ele falou, olha, eu vou enviar o outro Consolador. Então quando Jesus vai assunto aos céus, quando ele sobe aos céus, ele envia o Espírito Santo. E ele diz, olha, mas ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, como em Samaria e até aos confins da terra. E eles ficam realmente lá aguardando. Eles ficam aguardando ali. Ficam no cenáculo reunido, aproximadamente 120 pessoas, e eles ficam ali por 10 dias ali, orando, e até que se ouve o som como de um vento forte e veemente, e vêem-se, né, línguas como que de fogo, repartidas, repousando sobre cada um deles, e eles passam a falar em outras línguas. Então ali é a descida do Espírito Santo, ali eles são cheios. E dali há uma dispersão deles ali, e eles vão pregar. E até hoje, amados, a palavra de Deus é pregada. Olha, estamos em 2022. Então podemos contar se o calendário começa no nascimento do Senhor Jesus. Temos aí pelo menos 2000 e poucos anos aí já. Então, essa mensagem sendo pregada, se esta mensagem não fosse verdadeira, ela não teria continuado. Se o poder de Deus não transformasse o homem, esta mensagem não teria continuado. Se as pessoas que conhecem a Jesus não fossem transformadas em nova criatura, esta mensagem, este evangelho não teria chegado até aqui. Não teria acabado lá mesmo. Mas não acabou. Ele continuou. Porque o Espírito Santo, ele nos impulsiona. O Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele nos consola, ele nos conforta, ele fala conosco. Ele abre o nosso entendimento. O Espírito Santo convence o coração do homem do pecado, da justiça e do juízo. Tudo isso aí é ação do Espírito Santo. Se você está ouvindo esta mensagem nesta hora, você pode achar que eu estou ouvindo por acaso. Não é por acaso. O Espírito Santo já tem tocado você para ouvir esta mensagem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam, verdadeiramente, este é o profeta. Melhorou um pouco aqui, né? Outros diziam, este é o Cristo. Mas diziam outros, vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? É interessante, esse aqui ele já tinha mais conhecimento do que o outro que nós falamos antes, na vez passada, que disse que o Cristo deveria aparecer do nada. Olha, o Cristo ninguém vai saber, quando ele vier ninguém vai saber, isso aí era uma crendice.
Ali era um conto que foi passando. Agora, aqui não. Aqui, esse aqui já tinha mais conhecimento. Quando isso que ele diz, olha, não diz a Escritura, ele faz referência à Escritura. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, de Belém e da aldeia de onde era Davi. E eles achavam que Jesus era de Nazaré porque ele foi criado em Nazaré, mas ele nasceu em Belém. Ele foi criado em Nazaré. Então, porque foi mandado que eles fossem tirados dali, fugissem dali de Belém. Bom, então ficou essa coisa, é Jesus de onde? Que Jesus é o Jesus de Nazaré. Então passou a ser associado o nome de Jesus com o local onde ele foi criado. Passou a ser chamado Jesus de Nazaré. E até hoje chamou Jesus de Nazaré. Mas na verdade ele nasceu em Belém. Bom, assim entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Eu falei no começo aqui que estavam lá os servidores que iam prender Jesus, estavam ali. Eles estavam lá observando. Bom, alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores, aqueles servidores que eu falei lá no começo, falei ler a Bíblia aqui, na verdade, eu só comentei, só frisei, né? E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. Olha só, eles não foram amando do sacerdote e dos fariseus? Aí eles voltaram. Mas eles foram para prender Jesus. E aí eles voltaram. Voltaram e não cumpriram a missão, na verdade. Não cumpriram a ordem que foi dada. Não conseguiram, amados. Eles não conseguiram cumprir. E por que eles não conseguiram? Vamos olhar aqui. Bom, e os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. Eles lhe perguntaram, por que eu não trouxestes? O chefe dele, né, que era os sacerdotes e os fariseus. Responderam os servidores, e também são chamados de meirinhos aqui, tem um asteriscozinho, são chamados também de meirinhos. Responderam os servidores, nunca homem algum falou assim como este homem. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, os servidores tiveram temor de Deus. Os servidores, quando ouviram Jesus falando, aquilo tocou o coração deles. Disse, não tem, como é que eu vou prender? Como é que eu vou prender? Ele disse, olha, quem tem sede, vem a mim. Quem quiser que venha. Ele desafiou, se alguém tem sede, que venha a mim beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Ele traz a Escritura para ele. Dando a veracidade, olha, como diz a Escritura. Então, em momento nenhum, Jesus foge da Escritura. Pelo contrário, ele reforça. Ele reforça e ele diz o porquê daquela Escritura ali. Quando ele fala, olha, está escrito, amai, odiai os vossos inimigos, né? Amai os amigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E bendizei os que vos maldizem. Então, ele traz para ele a autoridade, ele mostra que ele tem autoridade, ele conhece toda a lei, toda a Escritura, e ele mostra por que aquilo foi escrito, e Jesus ele vai muito mais além. Porque a lei, amados, ela ia na consequência. O homem pecou, né? O homem adulterou, então a consequência do adultério era o quê? Morte por apedrejamento. Aí Jesus, olha, está escrito, né, que aquele que adulterar vai ser morto, coisa e tal. Eu, porém, vos digo, aquele que olhar uma mulher para cobiçar, no seu coração já adulterou. Ou seja, aí ele vai na causa, ele não vai no efeito. Ele vai porque ele vai para curar o homem. Ele vai para curar o homem. O homem vai passar a se policiar na causa. Não, eu não posso ficar cobiçando, eu não posso dar esse tipo de vazão. Eu tenho que ter cuidado. Quem é casado, está lá com a sua esposa. Mas ele pode ficar olhando? Não. Não, outras pessoas não, ele não pode olhar para outras pessoas, não pode cobiçar, né? A palavra é cobiçar. Isso aí vale para tudo. É aquilo que não é seu, é o dinheiro que é dos outros, é o bem alheio. Isso vale para tudo. Bom, continuando aqui na nossa palavra, então
aqueles homens ali não conseguiram prender Jesus. E eles disseram por que eles não conseguiram. Nunca homem algum falou assim como este homem. Ou seja, eles foram para prender, acabaram testificando. Foi para prender, acabaram crendo em Jesus. Às vezes a pessoa vai, não, eu vou ler a Bíblia para ver o que tem de... Amados, tem um homem, ele é psiquiatra, né? Ele está no YouTube. É o Augusto Cury. E ele foi ler, ele foi querer entender, ele era ateu, ele mesmo testemunha isso aí. E ele foi querer entender como é que era a mente de Cristo e foi ler os evangelhos. Amados, quando ele foi ler, ele se converteu, ele disse que não tem como alguém ser dessa forma. Não tem, ele é superior a todos em tudo. Não tem. Ele teve que se render a Jesus, ele disse, não tem como. Não existe, não tem como. Então, aí ele se converte, ele dá palestras, dá muitas palestras, são boas as palestras que ele dá, você pode ouvir, recomendo, quem quiser ver, pode ouvir, não tem problema nenhum. Não vai ficar fora da mensagem do evangelho, não fica fora, não. Então, amados, ele dá palestra como psiquiatra, é diferente que estou aqui falando como pastor, ele fala como psiquiatra, então ele dá muitas palestras. Bom, amados, eu só peguei aqui um pedacinho, né, e porque peguei esse exemplo aqui desses meirinhos, desses servidores que foram ouvir Jesus. Então isso aconteceu com Augusto Cury, que era ateu, ele declara isso, ele fala, olha, eu era ateu mesmo. Então, e ele foi estudar a mente de Cristo aqui através dos evangelhos e se converteu a Cristo. Então, amados, nunca homem algum falou assim como este homem, porque ninguém tem como falar daquela maneira. Sem ser, não dá para falar. Não tem como. Não tem como. Se falar, vai falar sem autoridade. Só se for falar mentindo. Ele não. Ele não. É com autoridade. Bom, responderam-lhe, pois, os fariseus. Também vós fostes enganados? Os fariseus ficaram aborrecidos. Creu porventura algum dos principais ou dos fariseus? Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Achou que acreditava só quem não conhecia. E vocês olham aqui, amados, essa multidão que não sabe a lei é maldita. Que palavra dura, que palavra difícil, que palavra inapropriada. Que palavra sem amor. Então, não se pode. Como é que eu posso dizer que alguém é maldito? Essa multidão. E nós somos chamados, amado, para abençoar. Para isso nós fomos chamados, para abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas essa multidão que não sabe a lei é maldita. Então, ela era maldita porque não sabia a lei? Não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vê que Jesus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Não era somente para o que tem estudo, não. Não é somente para o religioso, não. Não é não. É para todo aquele que crê. Basta somente crer. É só isso. É só crer. Por isso que Jesus fala ali para Maria, né? Olha, se creres, Marta e Maria estão juntas, se creres, verás a glória de Deus. É para Marta que vai falar com Jesus ali no caminho. Bom, creu porventura alguns dos principais dos fariseus, sacerdotes, né? Dos principais ou dos fariseus, mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Então era uma ideia equivocada, uma ideia preconceituosa, uma ideia errônea. Porque basta somente crer. E Jesus vai falar assim, vinde, benditos do meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Nicodemos, que era um deles, aí João vai explicar aqui o que de noite foram ter com Jesus. Então Nicodemos era um religioso, era mestre também em Israel. O que de noite foram ter com Jesus, disse-lhes, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Então, esse aqui já estava crendo em Jesus. Já estava crendo. Ele foi lá ouvir de Jesus, ele quis entender.
Ele foi ouvir, ele foi de noite ouvir de Jesus. Então ele já estava crendo. Porventura condena, aí ele usa a própria lei. Aí responderam eles e disseram-lhe: És tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para a sua casa. Então, de certa forma, eles repreenderam, eles desprezaram a opinião de Nicodemos, apesar de Nicodemos também ser um mestre ali em Israel. Eles desprezaram, por quê? Porque já havia um preconceito ali contra Jesus. Eles já tinham rotulado Jesus. Eles já tinham colocado Jesus como inimigo da religião deles ali. Já tinha sido colocado dessa forma. Então, amados, é um problema quando nós rotulamos. Nós não podemos rotular. Eu não posso dizer a multidão é maldita, eu não posso. Não posso. Eu não posso dizer, olha, daquele lugar não sai nada bom, por que não pode sair? Pode sair sim. Eu não posso achar, a pessoa tal, aquela pessoa não tem jeito. Claro que tem jeito. Ué, Jesus veio e diz a palavra de Deus que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então Jesus veio para mudar tudo isso. Jesus veio para que o evangelho fosse pregado aos pobres. Louvado seja o nome do Senhor, porque não era. Então quem tinha acesso, quem era? Eram os escribas, eram os fariseus, eram os que tinham conhecimento. Então esses tinham acesso à lei. E os que não tinham eram desprezados. Então, mas quando Jesus vem, não é dessa forma não. Jesus vai se comunicar ali com publicanos, com pecadores, com prostitutas, ele vai e trata e perdoa pecados. Porque ele veio para isso. Ele não veio para julgar o mundo, mas ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Ele veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não existe pecado tão pequeno que não precise de perdão. Também não existe pecado tão grande que não possa ser perdoado. Porque o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo pecado. Não é de algum pecado, não é de um pecadinho, não, é de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, e quando nós cremos no Senhor, quando nos aproximamos do Senhor, quando lançamos sobre Ele a nossa dificuldade, a nossa súplica, a nossa luta, as nossas dúvidas, e quando chegamos, Jesus, estou aqui. Esse que Ele está chamando, olha, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Venha ao Senhor Jesus e beba. Venha ao Senhor Jesus e beba. E você vai ver depois, olha, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Você que está recebendo agora esta palavra, você vai pregar esta palavra. Vai pregar. E não vai pregar igual a mim, não. Vai pregar muito melhor do que o que eu estou pregando. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ser melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Amados, neste momento eu quero fazer um apelo, né? Quem quiser se entregar para o Senhor Jesus, a oportunidade ela está aberta. Está aberta. Estarei orando. Se você se quiser se entregar depois, também pode se entregar. Mas entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Quem faz é o Senhor Jesus. Faça uma prova com ele. Venha até ele. Se alguém tem sede, que venha a mim. Ele desafiou. Ele continua desafiando. Venha até o Senhor Jesus e beba. Que se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Venha até o Senhor Jesus e beba. Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, Senhor amado, Senhor da glória, te damos graça pela tua palavra, meu Senhor da glória. E Jesus querido, toma nas tuas mãos, Pai, aqueles que estão se entregando para ti, Pai, que irão se entregar para ti, Pai, quando ouvir esta palavra, que estarão se entregando nesse momento, que estarão ouvindo, meu Senhor da glória. Ô Jesus querido, que eles venham a ser usados por ti poderosamente, Senhor, sacia a sede deles, Pai, e que possam correr rios de água viva, Senhor, do ventre deles, Pai. Que eles venham a pregar este evangelho de uma maneira poderosa, Pai, para honra e glória tua, no teu nome santo, Jesus querido. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
Amados, agradecemos a você por estar conosco. Agora iremos fazer mais uma oração. Essa oração é uma oração de encerramento. Estaremos também impetrando a bênção apostólica. E quando impetrarmos a bênção apostólica, que dissermos amém, todos dizem, Jesus vem. Amém? Senhor nosso Deus, Senhor amado, Senhor da glória, te damos graça por tudo. Senhor, leva-nos na tua paz, na tua segurança. Meu Senhor da glória, livra de todo mal, Pai. Ser conosco, Pai, ô Jesus querido, no teu nome santo, Jesus querido. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo serão com todos vós. E todos dizem amém. Quem disse amém, diga Jesus vem. E até o próximo programa. Ficamos por aqui com esta edição do programa Jesus Vem. Até próxima sexta-feira, se Deus nos permitir. A paz do Senhor a todos. Voando sobre as nuvens.